Há 8 dias aconteceu o Fórum Econômico de São Petersburgo. Entre outras coisas, ele foi utilizado como palco para Vladimir Putin falar da guerra, mas mais especificamente falar contra os sancionadores. A Rússia está sendo posicionada para uma nova ordem mundial e esse foi um dos temas também dessa reunião. Mas antes da gente falar dessa reunião e falar do tema do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e acompanhe também agora no Spotify os materiais que a gente está produzindo aqui, porque tá lá em formato de áudio para quem não tiver tempo, disponibilidade para acompanhar aqui no YouTube. E aproveitem, compartilhem com seus amigos, compartilhem com quem vocês conhecem que possa se interessar pela temática. Olá, meu nome é Bruno Heming, eu sou economista e eu sou internacionalista. O Fórum Econômico de São Petersburgo nasceu como uma resposta ao Fórum Econômico Mundial, que acontece em Davos, né? A gente conhece, já teve vídeo aqui no canal sobre isso, sobre a globalização, vai estar nos cards aí, só vocês procurarem. E diferente do Klaus Schwab, que é economista, filantropo, entre outras coisas, né, envolvido com super ricos do mundo, esse Fórum Econômico nasceu para colocar a Rússia e os interesses econômicos dos empresários russos dentro de um discurso convergente dos interesses convergentes alinhados ao Kremlin. Como eu falei, tem outro vídeo no canal que fala sobre globalização ou desglobalização, sobre a forma como as instituições multilaterais têm visto essa temática, e lá não foi diferente, mas muito mais preocupados com a nova ordem mundial, com o posicionamento chinês e russo em relação à temática e como se posicionar em relação a isso, quais são as temáticas mais relevantes, temáticas relacionadas ao desenvolvimento econômico, à segurança alimentar, entre outras coisas. Essa edição do Fórum Econômico de São Petersburgo contou aí com 10 países a menos do que a edição anterior. A Rússia está sancionada, isso é uma coisa lógica que ia acontecer. Foram 130 países dessa vez. Os participantes daí foram muito menores, né? Na edição passada foram 13 mil participantes, dessa vez foram 2.700. Porém, foram fechados 100 bilhões de dólares em negócios. Isso foi mais do que da edição anterior. Logo de cara não dá para dizer que foi um fracasso completo esse encontro, mas obviamente há restrições que são impostas pelas sanções e pelo rechaço que o Ocidente faz em relação à Rússia e a diversos empresários e setores da Rússia que colidem com um discurso mais hegemônico no Ocidente. O discurso que o Putin deu foi num tom mais duro, ele vem dando esses discursos, passou de um tom um pouco mais saudosista, que estava sendo empregado no início do conflito, agora foi para um tom mais duro de realmente se colocar contra o Ocidente e os países sancionadores, algo que o Sergei Lavrov, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, já faz, o Medvedev também, nas redes sociais dele, em vários posicionamentos que ele dá, já se coloca em um tom bastante nacionalista, e isso foi repetido no discurso que o Putin deu no Fórum Econômico de São Petersburgo. Também o Putin colocou diversos elementos e dados em relação à economia da Rússia. Falou sobre temas como inflação. A inflação da Rússia chegou a 17,8 no início do conflito, agora está em 16, 16 um pouco mais, né? Falou que esse tema da inflação é muito caro para o governo russo. E claro, né, como eu também falei no vídeo da economia da Rússia, a Elvira Nabiulina, ela é uma banqueira central de bastante prestígio e ela é bastante ortodoxa, em certo sentido, porém ela não é alienada do mundo e faz uma gestão do Banco Central da Rússia bastante orientada para os objetivos estratégicos políticos do país, né? Mas voltando aqui só para a gente ter uma noção, o crescimento da Rússia ele foi de 3,5%, 0,2% positivo, né? 3,5%, 0,2% abaixo do que era esperado nas estimativas, né? Antes, inclusive, do conflito. Mas isso está muito acima do que a gente poderia esperar para um país completamente sancionado. Vale lembrar, é claro, que essas estimativas são para o primeiro trimestre do ano de 2022 e não levam em consideração o peso dos impactos que as sanções econômicas trazem. Mas tem outros dados da economia da Rússia que são interessantes a gente observar. A taxa de juros, por exemplo, ela saiu de um patamar de 20% e foi para 9,5%. O rublo está sendo negociado a 53 rublos por dólar. Isso aí é um terço do valor que foi já negociado no meio do conflito. Eu mesmo errei a previsão achando que o equilíbrio, entre aspas, de rublo e dólar ia estar na casa dos 70, 80%, 80 rublos por dólar, né? Mas isso não se verificou, está muito menos. Mas acredito que o próprio Banco Central da Rússia vai buscar elevar essa taxa, porque isso também significa uma pressão
de certa forma, maior para os exportadores e pode causar problemas para a competitividade dos produtos russos no exterior. Mas esse não é o momento agora, isso eu acho que é mais para o médio prazo, porque a Rússia tem conseguido extrair bastantes resultados positivos em termos comerciais, já que o preço das commodities se elevou bastante, né? De várias commodities que a Rússia exporta, principalmente o petróleo, tá? Muito volátil, mas numa tendência crescente. E isso beneficia as exportações russas para diversos países, inclusive como é o caso do Brasil. Também tem um vídeo aqui que eu falei sobre os possíveis cenários para o Brasil e essa questão com a Rússia, ela está bastante presente, né? A gente aumentou a participação comercial de importações da Rússia, na verdade, né? Para vários países funcionou dessa forma. A perspectiva de crescimento para a economia da Rússia está em menos 7,8% por esse ano. Isso é uma perspectiva realista, mas que a gente pode esperar que haja alguma mudança, muito em função do desempenho econômico que as sanções não conseguiu diminuir, né? O desempenho econômico foi relativamente bom. Lógico que comparado se a gente comparar uma situação em que não houvesse guerra, o desempenho econômico da Rússia não estaria nada bom, mas em função das sanções e da guerra, dos gastos enormes da guerra, isso faz com que seja muito bom e que essa previsão de menos 7,8 possa mudar e talvez seja um crescimento um pouco mais próximo de zero ou de outra forma, né? Dependendo do que vai acontecer. Agora, perto daquilo que se esperava que fosse acontecer, está muito melhor o que está acontecendo na Rússia e o Putin, né, e o Kremlin vai se aproveitar disso e vai tentar fazer o melhor uso dessa situação conjuntural. Para fazer esse vídeo aqui, eu assisti e li a transcrição do discurso do Putin e foram abordados diversos temas, diversas questões relevantes para o interesse russo, como questão energética, questão alimentar, a questão da defesa da Rússia e como ela pretende investir em tecnologias em diversas áreas, inclusive na defesa. Mas o que mais me chama atenção e que vai ser o elemento aqui que a gente vai levar para o final do vídeo é que o que vai fazer a Rússia se posicionar daqui para frente é a visão que ela está já identificando sobre o decoupling, ou desconexão entre o Ocidente, o Oriente, né, os países ligados à Ásia, e que a China também embarca nesse posicionamento. E para a Rússia, isso significa concretamente, né, que a gente pode observar isso nos dados, que é uma diminuição, né, que já havia sido colocada aqui antes, mas uma diminuição mais intensa em relação às posições da Rússia em dólar. Claro, agora em épocas de sanções econômicas, não faz sentido ter muitos dólares, porque não há pagamentos em dólares e dívidas em dólares que possam ser honrados, porque não há negociação possível, né? O SWIFT e o BIS, eles acabam bloqueando muitas das transferências internacionais feitas por empresas e agentes russos. Logo, é natural ver que existe uma diminuição de retenção de dólares, porque ficar carregando dólares indefinidamente é um custo para a Rússia. Nessa mesma atuada, o presidente da China, Xi Jinping, falou virtualmente nessa conferência e alertou por o peso que o decoupling tem para o mundo. Para a China, especialmente, não vejo que seja interessante essa movimentação de afastamento e rechaço aos países da Ásia, principalmente China e Rússia, mas para a China é muito pior. A China ela se beneficia de uma interconexão com o mundo, mesmo que a gente consiga entender que há lá uma diferença de movimentação, né, de uma diferença de estratégia de desenvolvimento econômico, mas para o momento a China também sofre reveses em função das sanções, desse novo posicionamento dos países do Ocidente, porque ela tem lá a Belt and Road Initiative, que é de investimento e parcerias comerciais, econômicas, de investimentos em vários lugares do mundo. Fazer um decoupling agora, principalmente da forma como está sendo feito, é uma forma desastrada, na minha visão. Está sendo feito tudo muito rápido, já está sendo colocada políticas para depender cada vez menos da Rússia, por exemplo, né, do gás russo, fazer com que sejam olhados Rússia e China como adversários em potencial dos países do G7 para o futuro. Né, que inclusive o G7 tem o seu encontro, né, que está acontecendo, e lá vão ser colocadas vão ser posicionadas muitas questões contra a Rússia, principalmente por causa da guerra na Ucrânia. Mas a China também, por ser vista como uma ameaça estratégica nesse momento, já que há uma convergência muito maior entre China e Rússia. No vídeo da amizade, né, que eu coloquei, amizade eterna entre Rússia e China, entre Xi Jinping e Vladimir Putin, muitas iniciativas de investimento foram colocadas ao longo do tempo. Eles se encontram diversas vezes, já se encontraram diversas vezes enquanto presidentes e líderes dos seus países.
E agora a gente vê que há um aumento de comércio gigantesco entre os dois países. No último período foi importado 10,3 bilhões, né, de gás russo pela China. E essa parceria comercial também se verifica em outras iniciativas, como o uso da moeda de ambos os países, o rublo e o yuan, e também no volume comercial entre os dois países, que tende a crescer ao longo do tempo, né, no médio e no longo prazo. E essa convergência ela vai se refletir na ideia de uma nova ordem mundial. Já que há uma questão muito importante para os países do Ocidente em considerar Rússia e China uma ameaça, há uma visão de que a China vai liderar outro tipo de ordem, um outro tipo de conformação internacional, unindo países que vão da Ásia até BRICS, e a reunião dos BRICS aconteceu de 23 e 24 virtualmente, e lá também foram colocados pontos, né, que são super relevantes, e um deles eu acho que é a temática mais geral que está colocada tanto no encontro dos BRICS quanto no Fórum Econômico de São Petersburgo, que é um novo direcionamento para o desenvolvimento econômico mundial, o desenvolvimento econômico dos países, especialmente os emergentes. Esse novo desenvolvimento ele é baseado nesse comércio que é feito pelos países que estão no raio de influência da China, é feito por uma outra forma mais bilateral de se relacionar, mas que também pode atingir o multilateralismo com o uso de instituições fora dos relacionados às instituições derivadas do Grupo ONU, derivadas de Bretton Woods, instituições que vão olhar para outras métricas e outras formas de analisar os países que não aquelas relacionadas a ajuste econômico, relacionadas à austeridade. Isso não faz parte da lógica de funcionamento de novo momento de desenvolvimento econômico. E isso está no radar, isso está nos posicionamentos de China e de Rússia. E para finalizar aqui essa nossa conversa, o que o Putin coloca lá, e fazendo uma situação livre aqui dele, é que o povo russo, né, é um povo capaz de lidar com qualquer desafio. Eu acho que a temática dessa nova ordem que está emergindo é a resiliência, né? A resiliência é o nome do jogo. A adaptação mais bem feita, a adaptação mais bem colocada e se posicionando estrategicamente, isso independente do país, né? Tem países que não têm opção, que vão precisar se alinhar ou à China ou aos Estados Unidos, por questões geográficas, por questões de interesse. Outros países vão tentar fazer uma junção entre esses dois blocos econômicos grandes, né? Blocos econômicos que estão se formando, como pode ser o caso do Brasil, né? Que está no continente sul-americano, mas divide a América com os Estados Unidos, então é considerado pelos Estados Unidos como um quintal, mas obviamente a gente tem a nossa soberania e deveria poder escolher. E como é tradição da diplomacia do Brasil, de se pensar que a gente vai tentar unir esses dois blocos para o nosso interesse, né? Se isso estiver dentro da lógica de funcionamento do governo que estiver vigindo. Mas tem países que, por outros motivos, como eu falei, não vão poder fazer essa escolha tão livremente, ou vão estar fora do raio de interesse de qualquer um desses blocos, e daí vão se alinhar em direção ao que é mais interessante para eles. De toda forma, se pensar que essa adaptação que vai acontecer agora vai privilegiar quem de fato for mais resiliente, quem conseguir absorver esses golpes dessa duríssima conjuntura, com inflação, baixo crescimento, com guerra, e passando por isso e com um novo horizonte aí pela frente, quem conseguir um melhor desempenho vai ser, acredito eu, aquele que tiver mais capacidade de adaptação e de aprender mais com tudo isso que está acontecendo. Mas por hoje era isso. De novo, peço aí que se inscreva e se ligue no Spotify, nessas ferramentas novas aí que a gente está querendo colocar para distribuir o conteúdo que é feito aqui, e que eu peço a ajuda de vocês, que compartilhem tudo isso, que a gente possa chegar em mais pessoas e fazer essa discussão ficar mais amplificada e difundida. Mas por hoje era isso. Um abraço e até a próxima.